O ano era 1850, e no coração do Vale do Paraíba, onde as fazendas de café se estendiam como feridas abertas sobre a terra vermelha de São Paulo, a Fazenda Santa Clara despontava entre as colinas como um reino de sombras. O ar da manhã trazia o aroma amargo dos grãos misturado ao suor e ao sofrimento de centenas de almas aprisionadas. As paredes caiadas da Casa Grande contrastavam brutalmente com as senzalas de taipa, onde corpos exaustos se amontoavam como mercadorias esquecidas. A propriedade se estendia por léguas de terra fértil, pontilhada por cafezais que ondulavam como um mar verde escuro sob o sol implacável. O terreiro central, onde os grãos secavam sobre esteiras de palha, era também o palco onde se desenrolavam as punições públicas que serviam de exemplo para todos os cativos. A Casa Grande, com suas janelas de rótulas e varandas ornamentadas, erguia-se como um monumento à opulência construída sobre lágrimas e sangue. Nas senzalas, o cheiro de corpos suados misturava-se ao odor de comida escassa e remédios caseiros feitos com ervas coletadas nos momentos de folga. As paredes de barro batido guardavam segredos sussurrados no escuro, planos de fuga que raramente se concretizavam, histórias de resistência que passavam de boca em boca e sonhos de liberdade que teimavam em sobreviver mesmo nas condições mais adversas. Era neste cenário de opressão que Rosa havia aprendido a sobreviver. Aos 16 anos, quando chegou da capital, trazida pelos traficantes num comboio que durou 3 semanas de caminhada forçada, seus olhos amendoados ainda guardavam vestígios da esperança que a vida logo se encarregaria de extinguir. Alta e de porte elegante mesmo, sob os trapos que vestia, Rosa possuía uma beleza natural que despertava olhares perigosos e uma inteligência aguçada que logo aprendeu a esconder. Nos primeiros dias na fazenda, Rosa ainda acreditava que poderia manter sua dignidade intacta. Observava as outras mulheres escravizadas com uma mistura de pena e determinação de não se deixar quebrar como elas. Algumas caminhavam curvadas, olhos sempre baixos, movendo-se como fantasmas pelos cafezais. Outras tinham desenvolvido uma dureza no olhar que Rosa ainda não compreendia completamente. A jovem carregava consigo memórias preciosas da mãe, uma parteira respeitada em seu quilombo original nas montanhas de Minas Gerais. Joana havia sido capturada durante uma das frequentes investidas dos capitães do mato, quando Rosa tinha apenas 12 anos. Durante os 4 anos que passaram juntas como cativas, Joana transmitiu à filha todo o seu conhecimento sobre plantas medicinais, estratégias de sobrevivência e, principalmente, a importância de manter viva a chama da resistência, mesmo nas situações mais desesperadoras. Nunca deixe que apaguem quem você é por dentro, Joana sussurrava para a filha durante as noites na senzala. Eles podem possuir nossos corpos, mas nossa alma pertence só a nós. Foram essas palavras que ecoaram na mente de Rosa quando sua mãe finalmente sucumbiu às febres durante a viagem para São Paulo, deixando a jovem órfã num mundo ainda mais cruel. O senhor Joaquim Almeida Santos dominava aquelas terras como um tirano sem piedade. Aos 45 anos, o homem corpulento de bigode espesso escondia por trás de um sorriso falso uma natureza cruel que se revelava nos olhares lascivos que dirigia as escravas mais jovens. Viúvo há 3 anos, desde que sua esposa, Dona Leopoldina, sucumbiu à tuberculose, encontrou em Rosa não apenas mais uma cativa, mas um objeto para seus desejos mais sombrios. Joaquim havia herdado a fazenda do pai, um homem igualmente cruel que lhe ensinou desde cedo que os escravos não passavam de instrumentos de trabalho e prazer. Criado numa atmosfera onde a violência era normalizada, desenvolveu métodos próprios de controle que iam além dos castigos físicos tradicionais. Sua especialidade era a tortura psicológica, aquela que quebrava a resistência interna, mesmo quando o corpo ainda permanecia intacto. A propriedade funcionava como um pequeno reino, onde Joaquim exercia poder absoluto sobre vida e fim de mais de 200 almas. Ele conhecia cada escravo pelo nome, seus pontos fracos,
seus medos mais profundos. Sabia exatamente quando aplicar pressão e quando aliviar, mantendo todos numa constante state de tensão que impedia qualquer tentativa organizada de resistência. Joaquim carregava sempre consigo um machado de cabo gasto, uma herança de seu avô, que havia sido um dos primeiros desbravadores da região. A ferramenta transcendia sua função original para se tornar um símbolo de poder absoluto e instrumento de terror psicológico. A lâmina pesada e manchada por anos de uso batia contra suas palmas carnudas durante as inspeções matinais, produzindo um som metálico que ecoava pelo terreiro como uma ameaça constante. "Cuidado, Rosa", ele sussurrava quando passava por ela nos cafezais. "Este machado já cortou muita lenha. E outras coisas também." O metal frio tocava seu pescoço enquanto ele falava, deixando uma marca gelada que persistia muito depois de ele se afastar. Rosa aprendia rapidamente que naquela fazenda as ameaças não eram vazias. Havia visto Joaquim executar 3 fugitivos em praça pública no ano anterior, transformando o pátio da Casa Grande num teatro de horror que serviu de exemplo duradouro para todos os cativos. Durante 5 intermináveis anos, Rosa suportou em silêncio os abusos sistemáticos que Joaquim impunha. Ele a visitava nas senzalas durante as madrugadas mais escuras, quando o cansaço tornava todos os outros escravos insensíveis aos sussurros e gemidos abafados. Suas mãos brutais deixavam marcas que ela escondia sob os tecidos rasgados, enquanto suas ameaças com o machado garantiam um silêncio que se tornava mais pesado a cada noite. "Se você gritar, se você contar para alguém", ele murmurava contra seu ouvido com um hálito que cheirava a cachaça e crueldade. "Este machado vai fazer mais do que cortar lenha. Vai silenciar todos na senzala, começando pelas crianças." O terror em seus olhos não era encenação. Joaquim já havia demonstrado que suas palavras eram promessas de sangue. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Rosa ainda tentava resistir internamente, mantendo viva a chama de dignidade que sua mãe havia acendido. Mas conforme as violações se tornavam rotineiras, algo dentro dela começou a se transformar. A jovem que chegara com esperança nos olhos estava sendo sistematicamente destruída, substituída por alguém que aprendia a sobreviver através da submissão aparente. Durante o dia, Rosa trabalhava nos cafezais com as outras mulheres, fingindo normalidade, enquanto carregava o peso dos abusos noturnos. Suas companheiras de senzala sabiam o que acontecia. Os olhares de pena que lhe dirigiam eram eloquentes demais, mas ninguém ousava comentar. O silêncio era uma estratégia de sobrevivência coletiva. Benedita Baman, a cozinheira de 50 anos que havia criado 7 filhos vendidos para outras fazendas, foi quem primeiro ofereceu palavras de conforto. "Criança", ela sussurrou uma manhã enquanto preparavam a comida dos trabalhadores. "Isso que ele faz com você não é culpa sua. Nunca foi." Foram as primeiras palavras de alívio que Rosa ouviu em meses. Rosa aprendeu a se dissociar durante os momentos de violência. Sua mente viajava para as histórias que sua mãe contava sobre guerreiras quilombolas, para as receitas de plantas medicinais que decorara, para planos de liberdade que começavam a germinar em sua consciência como sementes de vingança. Cada brutalidade sofrida era cuidadosamente arquivada em sua memória, junto com observações detalhadas sobre os hábitos e fraquezas de seu algoz. Com o passar dos anos, Rosa desenvolveu uma capacidade quase sobrenatural de observação. Enquanto fingia submissão total, seu cérebro registrava cada detalhe sobre Joaquim, suas rotinas, seus medos, suas vulnerabilidades. Ela sabia que ele tinha pesadelos recorrentes com a esposa falecida, acordando em suores frios que o deixavam abalado por horas. Sabia que temia tempestades desde criança, quando um raio matou seu cavalo favorito bem na sua frente. Enquanto suportava os abusos noturnos, Rosa se transformava numa observadora silenciosa durante o dia. Descobriu que Joaquim tinha o costume de caminhar sozinho pela propriedade todas as quartas-feiras à tarde,
inspecionando as cercas mais distantes da casa grande. Essa caminhada durava exatamente 2 horas, sempre pelo mesmo trajeto que passava por uma área isolada, onde ninguém poderia ouvi-lo se gritasse. Notou que ele guardava o machado sempre no mesmo local, pendurado numa trave da varanda dos fundos, como um troféu de suas conquistas sombrias. A arma ficava exposta ali durante as refeições da tarde, quando Joaquim se sentava à mesa principal para comer, enquanto observava os escravos trabalhando no terreiro. Observou também que Joaquim bebia cachaça em quantidades generosas todas as noites, seguindo um ritual próprio que começava sempre após o jantar. 3 doses grandes que o deixavam mais lento e descuidado conforme as horas avançavam. Aprendeu a reconhecer seus pontos fracos. O joelho direito que claudicava após dias chuvosos devido a uma antiga queda de cavalo, a tendência a dormir profundamente após as bebedeiras e, principalmente, sua arrogância que o fazia subestimar completamente a inteligência dos escravos. Durante os 5 anos de cativeiro, Rosa também mapeou mentalmente cada canto da propriedade. Sabia onde ficavam os depósitos de ferramentas, quais caminhos eram mais vigiados, em que horários os feitores faziam suas rondas. Essa informação não era apenas curiosidade, era preparação para algo que ainda não tinha nome em sua mente, mas que crescia como uma semente no escuro. Nos cafezais, Rosa coletava discretamente plantas que reconhecia dos ensinamentos maternos. Dormideira para causar sonolência. Comigo ninguém pode para provocar alucinações. Folhas de mandioca brava que, em doses certas, podiam causar fraqueza muscular. Um arsenal botânico que guardava cuidadosamente numa cavidade que escavara sob sua esteira na senzala. Cada planta era seca ao sol, quando ninguém estava olhando, depois moída entre 2 pedras, até virar um pó fino que se dissolvia facilmente em líquidos. O conhecimento sobre plantas medicinais que sua mãe lhe transmitira incluía não apenas remédios curativos, mas também substâncias que podiam alterar o estado mental de uma pessoa. Joana havia aprendido esses segredos de sua própria mãe, que fora uma curandeira respeitada antes da escravidão. As plantas são nossas aliadas, ela costumava dizer. Elas podem curar ou podem dar poder a quem sabe usá-las. No inverno de 1855, Rosa completou 21 anos. 5 anos de violência sistemática haviam endurecido seu coração e afiado sua mente como uma lâmina. Ela compreendia que não conseguiria viver assim indefinidamente. Ou encontraria uma forma de se libertar, ou pereceria na tentativa. A escolha estava feita, e com ela veio uma clareza mental que há muito não experimentava. A transformação de Rosa não foi súbita, mas gradual. Começou quando percebeu que havia parado de chorar durante os abusos. Depois notou que conseguia planejar mentalmente suas atividades do dia seguinte, enquanto Joaquim violentava seu corpo. Finalmente, chegou ao ponto em que conseguia observá-lo friamente durante os atos, estudando suas expressões, seus pontos de vulnerabilidade física, seus momentos de distração. Essa frieza era sua armadura. Por trás dela, Rosa começou a elaborar um plano que havia germinado lentamente ao longo dos anos. Não seria uma fuga? Fugas quase sempre terminavam em recaptura e execução pública. Seria algo definitivo, algo que encerraria para sempre o ciclo de violência que a aprisionava. O plano que Rosa elaborou era simples em sua genialidade, construído sobre anos de observação meticulosa. Ela preparou um chayé especial usando as plantas que coletara cuidadosamente ao longo dos anos, não para causar danos imediatos, mas para provocar fraqueza temporária e alucinações que deixariam Joaquim vulnerável no momento exato em que ele estaria mais isolado da fazenda. Rosa sabia que nas quartas-feiras, Joaquim sempre solicitava à cozinheira que preparasse seu café da tarde mais forte e amargo para suportar a caminhada pelos limites extensos da propriedade. Era um ritual que ele seguia religiosamente há anos, orgulhoso de sua resistência física e de sua capacidade de supervisionar pessoalmente cada aspecto de suas terras.
A mistura que Rosa preparou incluía dormideira suficiente para causar desorientação, folhas de comigo ninguém pode, que provocariam alucinações visuais leves, e uma pequena quantidade de mandioca brava que enfraqueceria seus músculos sem causar sintomas óbvios imediatos. A dosagem foi calculada com precisão, forte o bastante para incapacitá-lo, mas não tanto que ele suspeitasse de algo antes de sair para sua caminhada fatal. Rosa aproximou-se de Benedita numa manhã de terça-feira, quando a cozinheira estava sozinha preparando o café matinal para a casa grande. "Benedita", ela sussurrou, entregando um pequeno embrulho de folhas secas moídas. "Amanhã, na quarta-feira, misture isto ao café da tarde dele. E quando ele sair para sua caminhada, mantenha-se bem distante da casa grande." Benedita olhou para o embrulho com olhos que já haviam visto muita coisa na vida. Seus dedos calejados tocaram o papel com cuidado, como se estivesse segurando algo sagrado. "É para acabar com isso?" ela perguntou simplesmente, sem especificar o que isso significava. Rosa assentiu em silêncio. Nenhuma outra palavra foi necessária entre elas. Na fatídica quarta-feira de julho de 1055, Joaquim bebeu seu café preparado especialmente por Benedita. O líquido escuro desceu por sua garganta, sem despertar suspeitas, carregando consigo as sementes de sua própria ruína. Dentro de uma hora, começou a sentir uma leve tontura e a perceber sombras que se moviam nos cantos de sua visão. Mesmo assim, teimoso e confiante em sua invencibilidade, decidiu fazer sua caminhada rotineira. Rosa observou da senzala quando ele saiu, notando como seus passos estavam ligeiramente menos firmes que o habitual. Esperou 5 longos minutos, contando cada segundo como uma eternidade, antes de se dirigir silenciosamente à varanda dos fundos da casa grande. Suas mãos tremiam quando tocaram o cabo gasto do machado. A mesma arma que a aterrorizara por 5 anos, agora pesava em suas palmas como um instrumento divino de libertação. Com o machado firmemente seguro em suas mãos, Rosa seguiu o caminho que conhecia de cor, aquele que Joaquim percorria religiosamente a cada semana. Suas pernas nuas corriam pela trilha de terra batida, o coração batendo como um tambor de guerra ancestral. O medo que por tanto tempo a paralisara havia se transformado numa fúria fria que queimava em seu peito como brasa incandescente. Rosa encontrou Joaquim próximo ao cercado mais distante, onde ele estava apoiado contra uma árvore, claramente afetado pelo chá que consumira. Seus olhos desfocados levaram alguns segundos para registrar sua presença, e quando finalmente a reconheceram, um sorriso cruel e familiar se formou em seus lábios inchados. "Rosa, o que você está fazendo aqui longe da senzala? E o que é isso em suas mãos?" Sua voz saía pastosa, mas ainda carregada da arrogância habitual. "É seu machado, Sr. Joaquim", Rosa respondeu, sua voz emergindo firme, equita e clara pela primeira vez em 5 anos. "O mesmo que o senhor usava para me ameaçar todas as noites." O sorriso de Joaquim se desvaneceu como fumaça quando ele percebeu a determinação férrea que brilhava nos olhos de Rosa. Tentou se endireitar contra a árvore, mas suas pernas traíram sua vontade, falhando em sustentar seu peso. Você não tem coragem para isso, sua desgraçada! Você não passa de uma escrava!" 5 anos, Rosa disse, avançando devagar, cada passo ecoando como um veredicto final. 5 anos de violência. 5 anos de ameaças com este machado. Hoje, Senhor Joaquim, é minha vez de empunhá-lo. Joaquim tentou fugir, mas seus membros entorpecidos não obedeceram seus comandos. Caiu de joelhos na terra seca, transformando-se numa figura patética que implorava pela vida que por tanto tempo negara valor às vidas alheias. Rosa parou atrás dele, o machado pesando em suas mãos como o martelo da justiça. "Por favor, Rosa, eu posso te dar a alforria, posso te dar dinheiro, posso fazer você rica." Joaquim implorava, rastejando pela terra como um verme, exposto à luz. Rosa pausou por um momento, contemplando o homem que a aterrorizara por tanto tempo,
agora reduzido a um ser desprezível que suplicava por misericórdia. Misericórdia? Ela perguntou, sua voz carregada de uma frieza que cortava mais fundo que qualquer lâmina. Onde estava sua misericórdia quando eu implorava para você parar? Onde estava quando eu chorava sozinha nas madrugadas? O primeiro golpe do machado encontrou o ombro de Joaquim, não para encerrá-lo imediatamente, mas para que ele experimentasse a mesma sensação de impotência que ela conhecera tão intimamente. Seus gritos ecoaram pela fazenda silenciosa, mas ninguém estava próximo o suficiente para ouvi-los ou socorrê-lo. Este machado que você tanto gostava de usar para me aterrizar, Rosa murmurava entre os golpes calculados. Agora vai te liberar de toda a sua maldade para sempre. Foram necessários vários golpes precisos para que Joaquim finalmente encontrasse o silêncio eterno. Rosa não sentiu remorso. Apenas um alívio profundo e purificador que a fez cair de joelhos ao lado do corpo imóvel. Por 5 longos anos, ela havia sido vítima indefesa. Agora, finalmente, era livre. Rosa limpou cuidadosamente o machado na camisa suja de Joaquim e o depositou ao lado do corpo como uma oferenda aos deuses da justiça. Não fez qualquer tentativa de esconder seu ato. Na verdade, desejava que todos soubessem exatamente o que havia acontecido. Voltou à fazenda com a cabeça erguida, as roupas ainda marcadas pelo confronto, e anunciou para todos na senzala precisamente o que havia feito. Joaquim Almeida Santos não existe mais. Ela proclamou para a comunidade reunida. Foi silenciado pelo mesmo machado que usava para nos aterrizar. Eu, Rosa, escrava que foi dele, dei a ele o mesmo destino que ele prometia a todos nós. As reações foram variadas e intensas. Alguns sentiram medo das inevitáveis consequências. Outros experimentaram um alívio secreto que não ousavam expressar em palavras. Mas todos reconheceram que algo fundamental havia mudado para sempre naquela fazenda. Rosa havia rompido o ciclo de impunidade e demonstrado que mesmo os mais poderosos podiam ser responsabilizados por seus crimes contra a humanidade. Quando as autoridades chegaram à fazenda Santa Clara 3 dias depois, encontraram Rosa sentada calmamente na varanda da senzala, ainda vestindo as roupas que testemunhavam seu ato de justiça. Ela confessou o ato sem qualquer hesitação, relatando com detalhes precisos os anos de abusos e violência que suportara em silêncio forçado. Encerrei a existência de Joaquim Almeida Santos, ela declarou aos soldados que vieram buscá-la. Encerrei o homem que me violentou durante 5 anos consecutivos. Usei o machado dele, a mesma arma que ele empunhava para nos aterrizar. Se isso constitui crime, então a justiça deste mundo está completamente invertida. Rosa foi levada presa e posteriormente julgada, mas sua história se espalhou como chamas incontroláveis pelas fazendas de toda a região. Ela se transformou numa lenda viva entre os escravos. A mulher que teve coragem de revidar, que converteu a arma de seu opressor em instrumento de sua própria libertação. Mesmo encarcerada, Rosa mantinha a postura altiva e o olhar firme. Havia suportado as piores humilhações imagináveis por 5 eternos anos, mas sua vingança final havia sido completa e satisfatória. O machado que um dia a aterrorizara agora simbolizava sua vitória definitiva sobre a injustiça sistemática. Sua história ecoou através das décadas seguintes como um lembrete poderoso de que toda opressão possui limites e que a sede por justiça, quando reprimida por tempo excessivo, pode explodir com uma força que nenhuma arma consegue conter. Rosa provou que, mesmo nos momentos mais sombrios da humanidade, a luz da justiça verdadeira pode prevalecer através da coragem de uma única alma determinada. Você acredita que a vingança de Rosa foi justificada? Compartilhe seus pensamentos nos comentários e inscreva-se no canal para mais histórias de resistência e coragem que marcaram nossa história.